você agora, dando conta de que o Banco Central alerta para golpe do Pix. Preste bem atenção nessa notícia que o Andro de Souza conta para a gente. Vamos ouvir. A plataforma de pagamento Pix, lançada em novembro do ano passado, teve uma boa aderência pelos brasileiros. De acordo com o levantamento, o Brasil ultrapassou os Estados Unidos em transações em tempo real. O país é o 8º no mundo após um crescimento de 58% nas transações em dinheiro em 2020 com relação a 2019. A previsão é que o tipo de transação continue crescendo no país, porém o Banco Central alerta para golpes relacionados com o Pix. Os criminosos geralmente aplicam o golpe na hora de cadastrar o sistema. Geralmente a vítima é encaminhada para uma plataforma fora do oficial do banco e lá tem os dados roubados. Os golpes chegam por links que podem ser enviados por SMS, e-mail ou mensagem de WhatsApp. O Banco Central recomenda que o cadastro das chaves e qualquer transação do Pix devem ser feitas apenas pelo aplicativo ou site oficial do banco. Além disso, jamais forneça senhas ou dados pessoais por meio de mensagem ou ligação de estranhos e desconfie de promoções muito generosas. É seu direito. Às 9h19, nós vamos repercutir mais esse assunto que é importante, né, Giovana? Simplesmente você não vai fazendo transferência de valores à toa aí sem ter toda a certificação do que está fazendo, não é mesmo? Exatamente, Lúcio. Por falar nisso, olha só, um banco foi condenado a indenizar uma cliente que foi vítima de um golpe pelo WhatsApp. Uma amiga teve o aplicativo clonado e um estelionatário, se passando pela amiga, pediu para que a vítima depositasse aproximadamente R$3.000 na conta dela. Mas poucos minutos após o depósito, a correntista percebeu que se tratava de um golpe e entrou, então, em contato com a instituição financeira pedindo o estorno do valor. Mas esse pedido foi ignorado pelo banco. O juiz responsável pela decisão considerou que o banco agiu de má fé ao não atender ao pedido da cliente. Poucos minutos depois, após reconhecer o golpe, condenou o banco a pagar a indenização por danos morais de R$5.000 ao cliente e também a restituição do devido valor retirado da conta. Mas e quando o cliente tem direito à indenização em caso de golpe? Sobre esse assunto, a gente vai conversar então agora com o Dr. Frederico Glitz, ele que é advogado especialista em Direito Contratual e Internacional, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Olá, doutor Frederico, bom dia, tudo bem? Bom dia, Lúcio, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo ao nosso jornal, doutor. Uma questão bem pertinente aí, que ocorre em todos os momentos, pessoas fazendo transferência, é preciso ter segurança para esse tipo de transação financeira, é novidade no mercado, inclusive. Em caso de golpe, doutor, em quais situações o cliente pode pedir a indenização do banco, como esse caso que nós mencionamos há pouco aqui? Então, Lúcio, a discussão sempre gira em torno de se entender o que é risco do banco e o que é responsabilidade do cliente. A jurisprudência joga aí com um conceito que é do fortuito interno, ou seja, o que é risco do banco. E aí a gente tem alguns exemplos, por exemplo, da próprio Superior Tribunal de Justiça, em relação à abertura de contas ou empréstimos com documentos falsos. Nesses casos, esse entendimento é de que a responsabilidade é do banco. De um modo geral, no entanto, a jurisprudência entende que quando, por exemplo, o correntista fornece dados voluntariamente, sem tomar a devida precaução, nesses casos haveria a responsabilidade do próprio correntista. Uhum. Em quais casos, então, doutor, que o Lúcio acabou de perguntar também, né, que pode ter a indenização? É só nesse caso quando dá tempo de ser comunicado? A gente sabe que hoje com o Pix isso não é possível, já que a transferência é ali imediata. Mas no caso de um DOC, de uma TED, por exemplo, que o cliente conseguir identificar que é um golpe, comunicar ao banco, o banco tem essa obrigação de cancelar a transferência? Quando que existe essa obrigação de cancelamento, então, dessa transação? Então, Giovana, nessa decisão, o juízo lá de São Paulo entendeu que o banco descumpriu um dever de cuidado com o seu cliente, na medida em que, apesar de ser uma transferência, 3 minutos depois não fez o estorno. Essa é uma discussão bem interessante, justamente por conta do Pix, em que vai fazer essa transferência de forma imediata, e um estorno, por exemplo, já não seria mais possível, né? Uhum. O que acaba acontecendo é que existem alguns golpes, e essa é uma discussão também que existe, que são bem conhecidos. E aí vai se tentar analisar até onde deveria ter tomado cuidado o cliente ou não.
em relação a essa transferência, por exemplo, que foi feita. Nesta decisão de São Paulo, esse é um elemento que é levado em consideração. O juízo entende que, como o golpe é muito conhecido, o banco deveria ter tomado precauções ou fornecer meios para que o cliente se resguarde em relação a ela. Doutor, nesses casos ainda é preciso ter provas para entrar em ação, por exemplo, entrar com uma ação, por exemplo, o número do protocolo, do telefonema, uma conversa com algum funcionário da instituição, do banco, no caso. É importante anotar tudo isso para fazer o BO, enfim? Sim, Lúcio. O BO, como você falou, né, o boletim de ocorrência. Isso. Nesse caso da delegacia, por exemplo, de fraudes eletrônicas, é possível também que você anote os protocolos. E a própria legislação em vigor exige, por exemplo, que sejam mantidas gravadas essas conversas durante algum tempo. E, claro, quando são casos envolvendo, por exemplo, mensagens do WhatsApp, que o cientista faça atas notariais dessas mensagens, aí comprovando o que foi feito e como que a transação foi feita. Uhum. Lembrando, né, gente, a ata notarial, é preciso ir até o cartório, então o cartório de notas, para que você mostre, então, o celular, para que o cartorário oficial do cartório possa fazer esse registro. Doutor, mas qual que é a orientação, então, para os clientes que desconfiarem que podem estar caindo no golpe, que tenha uma pessoa tentando, então, né, roubar ali esse dinheiro, tentando, né, enganar esse cliente? A orientação é sempre tentar entrar em contato com o banco, não dar uma resposta imediata, não passar os dados, assim, no primeiro momento. Esse talvez seja o melhor conselho que a gente possa dar para os nossos ouvintes? Giovana, eu acho que a reportagem foi muito feliz e a gente poderia resumir em uma palavra, né? Cautela. Uhum. Promoções muito vantajosas, ofertas de emprego, Já vi, por exemplo, golpes envolvendo o WhatsApp em que era prometido o preenchimento de certos dados, você receberia um presente. Existem também golpes, claro, muito famosos, como, por exemplo, do motoboy, né, em que alguém do banco te liga dizendo que você teve o cartão clonado e pede para você não só confirmar dados, como também entregar o cartão. Ou mesmo até o mais famoso de todos, talvez, o do bilhete premiado, né? Ia mencionar agora. Golpes, são alguns golpes que são muito famosos. O que a gente recomenda de um modo geral? Banco não entra em contato por SMS, mensagem do WhatsApp ou telefonema. Né? Isso, de modo geral, ele não faz. Então, se você receber uma ligação dessas, não passe seus dados. Também não passe foto do cartão ou mencione aquele número do cartão que existe atrás. Que são dados muito sensíveis e que podem fazer com que você tenha uma conta. Receber fatura, boletos, no momento do receber, tem que cuidar de quem está recebendo. Hoje é muito comum, por exemplo, a gente receber e-mail de telefônica, como se fosse de uma companhia telefônica, com um boleto, quando na verdade aquilo é uma fraude, é uma tentativa de receber um pagamento indevido. Cuidar com as mensagens do WhatsApp, né? Quando a pessoa diz que trocou o número, que está te pedindo um dinheiro, confirmar se esse é um comportamento da pessoa, confirmar no antigo número se ela de fato mudou o telefone. São coisas que relativamente estão muito comuns hoje em dia. E links, né? Link por e-mail, SMS, cuidar em dobro, porque eles são uma técnica que nós chamamos de phishing, que é para pegar dados e com isso, obviamente, tentar obter vantagens aí em relação à tua conta, ou enfim, a boletos para pagamento. Doutor, enfim, quando que o cliente não tem direito de receber a indenização? O caso que trouxemos ali no início da nossa conversa, essa pessoa, essa cliente teve um respaldo pela justiça, inclusive recebeu imediatamente uma indenização e o dinheiro de volta. Teve até um lucro de R$5.000, mas portanto o transtorno que passou ali, né, para suavizar um pouco a situação. Mas nesse caso, quanto que ele não tem direito a receber nenhum tipo de indenização, de respaldo? Então, de modo geral, Lúcio, a jurisprudência trabalha com a ideia de cuidado, quando o cuidado deveria ser do próprio cliente. Aqui a turma recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, ela, no dia 7 de abril, teve uma decisão muito parecida com essa de São Paulo, e que também levou em consideração aspectos muito específicos do caso. Era uma idosa que acabou caindo no golpe do motoboy. E para aquele recurso, a turma recursal levou em consideração 3 aspectos. Primeiro, o fato dela ser uma idosa, portanto, vulnerável à informação. Segundo, o fato de que o golpista tinha todos os dados dela, dados bancários, aí refletindo uma falta de cuidado do banco em manter esse sigilo.
E, em terceiro lugar, que o cartão teria sido inutilizado, mas ele conseguiu ser recuperado ao ponto de ser utilizado novamente para efetuar uma série de gastos. Então, nesse caso específico, foi levado esse conjunto de circunstâncias para avaliar que essa senhora tinha direito à indenização. Talvez seja o mesmo caso da sentença de São Paulo, e, portanto, são hipóteses específicas em que a pessoa consegue demonstrar que o banco conseguiria evitar o golpe. Nas outras hipóteses, em que o banco, por exemplo, não conseguiria evitar esse golpe, e sim medidas muito simples de prevenção do próprio correntista, não haveria essa mesma situação. Tá certo. É o caso, por exemplo, do motoboy de volta, é o caso do WhatsApp. Então, o que o correntista deve fazer é evitar dar dados, evitar clicar em links, evitar, então, se colocar em uma situação que pode gerar dano a ele. A história do bilhete premiado também não dá para entender, né, doutor? Até hoje a gente Perfeito. registra casos todas as semanas de pessoas que caem nessas conversas porque tem um dinheirinho lá e pode ter um pouquinho mais e, de repente, acaba sacando tudo que tem na conta e passando para os golpistas e depois fica a ver navios. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço. Bom dia. Tá certo, até uma próxima oportunidade. Conversamos com o Dr. Frederico Glitz, advogado, especialista em Direito Contratual Internacional, ele que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Dicas importantes, não é mesmo, Giovana, com relação cuidado simples do dia a dia, de repente uma transferência ali que alguém pede para você fazer, não confirma direito os dados e manda para lá, quando vê já é tarde. E para reaver é uma dor de cabeça. Desconfiar sempre, né, Lúcio? Sempre tentar conferir, não faça ali, não passe os dados nessa ligação, entre você em contato com o banco, com a pessoa que está pedindo a transferência, a gente tem que sempre prevenir, né, Lúcio? Principalmente quando se trata de questões financeiras. Exatamente.